Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo, a paz de Deus, um excelente dia para todos. Hoje, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, mais um dia de vida concedido por Deus para cada um de nós. Vamos fazer mais esse vídeo aqui. Pessoal, eu acabei de chegar, faz uns 20 minutos. Fui levar o outro carro para arrumar o retrovisor lá no parceiro da funilaria, né? Tá tudo incluso lá na funilaria. E levei lá, o cara falou, ó, não sei que hora que vai ficar pronto, não sei nem se fica hoje. Provavelmente fica hoje, mas eu vou aviso, né? Então tá lá. Mas eu já tô em contato ali com a funilaria também. O cara vai voltar pra lá. Eu vou tirar de lá, ó, provavelmente se eu pegar hoje, amanhã eu levo pra funilaria, que inclusive já estava agendado na funilaria pra voltar. A porta ficou um pouco pesada aqui pra fechar, né? Não tá fechando fácil. Ela falou que tem que tirar, regular, não sei o que. Ficou um problema ali no friso ali de trás, ali, nos dois frisos, de cima que vai daqui até lá ao fundo, né? Ele ficou um pouco aberto lá. Ele não tá amassado não, mas ficou aberto. E o outro que deu uma amassadinha, ele tá todo torto, todo. Falei, não, você vai ter que arrumar aí. Arrumar, o cara veio falar pra mim que não acha, que não sei o que, não, vai ter que se virar, ó. Vai ter que dar um jeito, ficou muito feio mesmo. O friso, a porta tá lindona, né? Ficou muito bacana a porta. Ali, tudo ali, a pintura, o trabalho ali, embora uma das portas é nova, a outra foi recuperada porque foi pouca coisa. Recuperou muito bem feito o trabalho, essa parte. Mas um detalhezinho, o friso, ele queria que eu pintasse todos os frisos de preto. Eu falei, não, o carro é preto. O detalhe do carro é o cromado. Vai ter que ficar, vai ter que dar jeito aí. Não. Ah, por que não acha? Não acha sim. Acha. Então é isso aí, pessoal. E esse tipo de probleminha de guerra, né, que aparece na vida da gente. Enfim, quem sai na chuva sai para se molhar, né? Não tem como. Você pode levar guarda-chuva, pode levar capa, mas você vai se molhar um pouquinho. E é isso daí. Só queria falar um pouco da guerra lá, né? A guerra Irã e Israel, Israel e Irã. Só ali é um vespeiro. Tem muita gente que acha que o Israel, a vantagem é de Israel. Eu discordo, sabe? Eu discordo. Israel, ele tem uma tecnologia melhor, ele tem, enfim, o poder de barulho dele é maior, Israel. Mas isso não significa que esse barulho ele consegue atingir as estruturas de um país como o Irã. Não acredito muito nisso, né? Então, claro que tem um trabalho de inteligência, e a inteligência de Israel é perfeita. Ela bota a CIA no chinelo. Ela bota a CIA no chinelo, né? Porém, a inteligência é um braço que é fundamental. A inteligência ali, ela pode ganhar a guerra por causa da inteligência. Mas é um cenário ali que não vejo essa possibilidade de Israel. Pode até vencer a guerra, mas não vejo com essa, né? Porque isso está envolvido, isso está conectado com outras situações. Agora mesmo o Ministério das Relações Exteriores, ou foi o presidente, agora não lembro, do Irã, pediu para que a OEA, acho que é isso que se fala,
BRICS e mais eu não sei o que aí. Acho que a ONU, sei lá. Condene esse ataque. Eu acho que esse ataque, pra mim, é uma afronta à soberania nacional de um país. Um país faz o que ele quiser. Ah, o país não pode ter arma, então você também não pode ter, ué. Não pode ter arma nuclear, então você não pode também. Então ninguém pode, ó. Se um pode, o outro pode. Entendeu? Direitos iguais. Ah, mas Israel pode. Pode por quê? Pode por quê? Então, se chegar lá num país que não não deu um tiro em você, e chegar lá e começar a bombardear o país, a troco de quê? Porque ele está construindo uma arma no território dele. No território dele, pra mim um ataque contra a soberania daquele país, né? Isso eu não estou entrando aqui em detalhes sobre o Irã, se o Irã é bom, é ruim, isso não importa. Estamos falando de país aqui. Se o Irã é bom, é ruim, isso é questão de questão do povo do Irã, é o povo lá, eles que decidem. Quem decide é eles, né? Acho que esse país, ele é soberano. Todo país para mim é soberano. Então mas eu acho que ali o buraco é mais embaixo. Ali não vai dar muito certo. Sim, é uma guerra, uma grande guerra ali. E essa guerra agora ela tá no cenário midiático. Ali eles estão na conversa, né? Falando, eu vou jogar ali, o outro também vou jogar, né? Agora eles começaram a falar na imprensa, porque eu estava falando, não estava fazendo vídeo, não, mas estava falando o que eu estava falando. A imprensa, ela vai desenvolvendo a guerra, as informações vai vindo, ela começa a pensar de uma forma diferente, como estava pensando no começo, porque no começo aí eles já estavam dizendo que o Irã estava destruído, que o Irã ia capotar, praticamente já estava dizendo isso. Não é isso. Não é isso aí. Entendeu? O Irã... Não, eu não tenho defesa nenhuma contra o Irã, viu? Pra mim, nenhuma contra o Irã, contra... Não, o país chama Brasil, né? Mas tô fazendo aqui falando o que eu penso, sabe? O que eu penso, a minha análise aqui. Então, direito meu, né? Então, eu vejo que ali tem muita coisa para acontecer. Ali tem conexões, né? Eu acho que esse ano aí começa a desenvolver o BRICS, ele começa a ter um novo formato a partir desse ano. Um formato de governança, né? Um parlamento e um estatuto, sabe? Regras mais claras de defesa mútua. Eu acho que começa a partir desse ano diante. Coisa rápida, isso não é coisa para demorar, coisa rápida. Vai começar a ter isso daí. Quem é o garantidor ali do Irã? Quem é o garantidor? Não nesse momento, mas vai chegar um momento. O garantidor do Irã ali se chama Rússia. Espero que vocês vão ver se eu tô errado, se eu tô certo. Se chama Rússia. É a Rússia que vai garantir o Irã. Se Estados Unidos entrar, a Rússia entra. Mais ou menos assim, não exatamente nesse discurso que eu estou falando aqui. Não é exatamente esse discurso, né? Isso é uma guerra de palavras, né? Uma guerra de... Como é que chama? De palavras. Então, vai chegar o momento disso. E é isso aí, pessoal. É lamentável tudo isso aí, essas guerras, né? Mas todas elas precisam acontecer para que se cumpra a palavra de Deus, a profecia bíblica, né? Se cumpra a profecia bíblica. Tem gente que não quer que a profecia se cumpra. Ué, não tem como não cumprir. Se é profético, tem que cumprir, tem que acontecer, né?
E a gente tem que se preparar. Ontem foi no culto. Um culto maravilhoso, maravilhoso. Aquele irmão, vou falar pra você, gosto demais da pregação daquele irmão. Irmão Evandro Cury Braz. Nossa, aquele irmão é abençoado mesmo, aquele irmão. A gente vai, olha, graças a Deus nós estamos tendo oportunidade ali no Braz de buscar o verdadeiro conhecimento e ensinamento. Os ensinamentos que não machuca, que não dói, né? Ensinamento. Deixa eu terminar de falar aqui, depois nós estamos tendo essa oportunidade no Braz. O Braz tem se tornado um lugar, principalmente o irmão Evandro Cury, o irmão Luiz Carlos também. Tem uma melhorada assim muito aí. Não dizendo que ele não sabia, ele sabe. O problema é que às vezes ele entrava em assuntos polêmicos, assuntos que a igreja não deveria entrar, na minha opinião, né? Eu não queria nem estar falando isso aqui, né? Não queria nem estar falando isso aqui. Eu entro assim às vezes sem pensar, né? Entra com política, sabe? A igreja não tem que estar envolvida com política, em nenhum nível de política, em nada da política. A igreja tem que estar fora da política. A igreja tem que tratar de alma. Alma. Alma e alma. A nossa salvação não tem nada a ver com o que vai acontecer aqui, com o que nós comemos, com o que nós bebemos, se nós temos emprego, não sei o que. A nossa salvação é outra coisa. A igreja tem que tratar disso. Salvação. Conduzir o homem pelo caminho da salvação. Parte de governo, parte de política, parte não sei o que, deixa para os homens, né? Como Jesus diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se descreve nessa frase, né, que Jesus mencionou. Então nós somos meio mortos, nós somos homens mortos e somos homens vivificados, né? Em espírito. A parte espiritual nós temos que tratar, a igreja tem que tratar a parte espiritual. A parte de homem, infelizmente, nós ainda somos homens e precisamos, né, cuidar das coisas dos homens também, infelizmente. Então, sou o homem morto, né? Então isso nós vamos lá, participamos das decisões políticas, mas isso fora da igreja. A igreja não pode ter nenhum tipo de envolvimento. E eu estou num lugar de claridade. Eu vou sair daqui para ver se melhora o vídeo aqui. Nós temos que... Oxe, vai pra lá, tio. Nós temos que... A igreja não pode se envolver em nada. Nada, mas é nada mesmo. Nada. Nada. Vai ter que estar longe desse assunto de chamado política. Longe, né? Isso, o homem, ele desenvolve isso? Sim. O homem desenvolve. O homem, ele desenvolve a política, mas é o homem, né? Quem desenvolve é o homem. A igreja não. A igreja não pode, se possível, nem falar de política dentro da igreja. Nem dizer, chega nas eleições, dá um aviso, tal, mas esses avisos de que, olha, a gente não pode votar em pessoas assim, assim, assado. Não pode. A igreja não pode se meter nisso, não. Pode se meter nisso, não. A política é para os homens, a parte espiritual não tem nada a ver com política. Não adianta querer fazer do Brasil um país espiritual, porque não é. Estados Unidos, Japão, sei lá o que. Um país espiritual. Não é, nunca vai ser. Nunca vai ser. Isso é coisa de homem. Bom, enfim. Mas eu falando disso aqui, eu tenho me debruçado em alguns ensinos, sabe? Nos ensinos já tem inclusive até a palavra mesmo, através de alguns irmãos. De alguns irmãos, como esse irmão Evandro. Deus tem dado na boca dele, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Algumas coisas que Deus tem colocado na boca desse irmão. E tem outros também. Outros, poucos, né? Que Deus tem colocado algumas coisas, né,
eu vou começar a fazer algumas transformações, fechar algumas portas, né? Para mim, não só nisso, né? Porque Deus tem colocado coisas para mim também. Eu estou estudando o que eu falo. Tem gente que pode falar, não, você está estudando, você está... Não, é meditando. É a meditação. Estou meditando nas coisas do céu, né? Para conduzir a minha vida de uma melhor forma. Eu tenho falado aqui, em alguns vídeos meus, que eu penso assim, eu tenho falado com Deus até. Falei, Senhor, se esse caminho que se chama Congregação Cristã no Brasil, que é um caminho de Deus, é uma obra de Deus, é claro que é. Assim como a católica é, assim como... É tudo com obra de Deus. Se não fosse Deus, não tinha nada disso aí. Entendeu? É tudo caminho. É claro que tem perfeição, grau de perfeição. Eu vejo a congregação com um grau elevadíssimo de perfeição, mas com muitos erros também, muitas falhas, né? Mas tem graus de perfeição. São caminhos que Deus... a congregação é um caminho que conduz ao céu. As outras conduz também, ué. Conduz, porém não há aos meus olhos, uma perfeição. Porém existe perfeição, graus de perfeição que há nas outras igrejas que não tem na congregação. Em algumas coisas, né, que a congregação deixa a desejar. Outro dia mesmo nós fomos no culto, o irmão meteu a boca e falou mesmo, aqui tá precisando de aconselhamento para casal, tem muito casal separado. Falou, irmão, sincero, irmão. Tá precisando disso, mas ele foi lá para falar bem, ele tava falando bem. Mas ele pegou e falou mesmo, desceu o chicote. Ele desceu o chicote, e é verdade. Em outras igrejas aí tem isso, um aconselhamento, porque os irmãos querem deixar tudo para a hora da palavra. Eu acho um erro isso, eu acho isso errado, né? Os irmãos de ministério, eles têm que ser maior contribuidor, né, na vivência das pessoas da Irmandade. Tem que contribuir de uma forma melhor, mais diretamente, né? Tem coisas que você não precisa ficar deixando para a palavra, para não sei o que. A palavra é ensinamentos, né? Tem coisas que você precisa de imediato chegar ali, interferir, conversar, dialogar, mediar, né, no meio do povo. Então eu tenho falado para Deus, Senhor, esse caminho, porque às vezes Deus quer colocar você num caminho, né? Porque o homem não vive só, o homem pode viver só, mas bom é que o homem viva em conjunto, né, em união com outros, né, com irmãos e irmãs. Beleza, tá ótimo, mas eu acho que você viver dessa forma, em comunhão, em união com outros irmãos, isso tem que realmente existir. Tem que existir isso daí, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, se esses irmãos realmente é o caminho que Deus quer para mim, esses irmãos têm que sair do buraco e começar a participar da minha vida. Começar a me inserir no meio a minha casa, inserir a minha casa no meio deles. Porque se for para me ficar ali só de ouvinte, só ouvinte, não, eu fico ouvindo Deus. Eu fico ouvindo Deus diretamente. Porque para me ficar lá também só levando chicotada, também não quero não. Não quero. Até porque as chicotadas são muito injustas. São muito injustas ou potenciada, sabe? Pega-se uma coisinha e faz dela vira um carnaval, vira uma festa. E aí vira mais uma ação do diabo contra mim do que Deus querendo mostrar alguma coisa. Vira mais uma ação do diabo. O diabo monta e fica, né? Então eu não dou. O diabo, eu desço o pé dele. Eu desço o pé nele. Não dou ousadia para diabo. Eu não dou ousadia para diabo. Ponto. Né? E aí às vezes fica um confronto por causa disso. Então, se realmente é um caminho que Deus quer me colocar, vai ter que haver mudanças. É isso que eu estou pedindo para Deus. Vai ter que ter mudanças nisso daí. Muda de lá que nós vamos mudando aqui também. E vou começar a fechar portas de algumas coisas que a igreja não aceita, que eu vou começar a fechar portas.
pra mim ver o que é. Eu quero ver. Porque se for pra me dar pedrada, eu fico do meu jeito. Eu fico do meu jeito. Então, ou os irmãos, a igreja ela começa a ser a igreja de verdade, né? Ou, porque tem irmãos, eu tô falando aqui desse irmão Evandro, e tem outros irmãos também aí. Tenho visto muitos irmãos aí com dons, né? Dons inspirados por Deus, que realmente na palavra, estou sentindo no sentido da palavra, que realmente contribui. Mas eu vejo muitos aí que só fica atirando pedra. Os caras vivem com um estilingue, né? Puf, toda hora, puf. Ó, toda hora. E esses que estão com estilingue, tá na maldade. Me perdoa falar, mas tá na maldade, velho. Tá na maldade, tá falando o que não é, tá acusando de coisas que não é. É maldade, e aí é difícil. Então, assim, Deus já me pediu para me ficar calado a respeito disso. Ó, fechar minha boca. Eu tô falando aqui porque eu tô fazendo mudanças, né? Mas eu realmente quero ficar calado. Calado, guardar a minha língua. Guardar minha língua, me doutrinar, sabe? Mas eu não sou marionete de ninguém. E Deus sabe disso, eu não sou marionete. Eu não sou marionete. O negócio tem que funcionar, né? Direitinho. Então, velho, pega teu turma e vai-te embora. Porque eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Desculpa falar assim, mas essa é a pura. É o que eu penso, Eu sou isso aqui, eu não sou outro. Eu sou isso aqui. Eu sou esse aqui. Agora eu vou me transformar em outra pessoa que eu não sou, eu vou morrer. Vou morrer. Porque eu não sou. Entendeu? Não tem esse negócio de ficar... Ah, porque o cara falou ali, eu vou falar também. Vou nada, velho. Vou nada. Agora eu vou guardar minha língua. Agora se o negócio começar a ficar tão difícil pra mim, meu Deus do céu, aí nós vamos ter que fazer escolhas, né? Eu vou pra um lado, que nem eu tomei uma decisão na minha vida há tempos atrás de construir alguma coisa assim, assim, assado, pra me desenvolver o que eu quero. Beleza, eu construí e vou abrir mão disso daí temporariamente pra me ver. Porque se eu não ver um movimento diferente em relacionamento, meu amigo, eu vou tocar meu negócio pra frente. Sigo o meu caminho, o meu coração. Eu sigo o meu coração. Ou a coisa tem que funcionar bonitinho, ou então cada um para um lado, porque não adianta eu ficar ali sendo pisado com o pé na minha cabeça. Eu não vou ficar com o pé na minha cabeça, eu não sou homem disso. De ficar com o pé, neguinho com o pé na minha cabeça, na minha garganta. Não sou homem disso. Entendeu? Pelo menos lutar eu luto. O cara pode me matar, mas eu, pelo menos lutar eu luto. Entendeu? Mas é isso que eu penso. Entendeu? Então vamos ver, vai ter mudanças, né? Já tá tendo, eu já tô, né? Agora confiança é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, tem que ter confiança. Porque se não tiver confiança, ferrou. Eu quero confiar, mas eu quero ver também, ué. Ou tem confiança ou não tenho. Então pega a mala e vai embora. Entendeu? É bem assim o assunto. Mas é isso aí. Eu vou encerrar isso aqui, né? E que Deus nos ajude, né? A vida é cheia de guerras. Há momentos bons, momentos ruins. Há momentos de problemas. Enfim. Ontem o irmão estava falando até disso da palavra. Não tem 100% de segurança em nada. Esse mundo aqui está perdido já. Isso aqui nós estamos caminhando para um... Meu Deus do céu. Aqui a estabilidade das pessoas está cada dia se deteriorando, essa estabilidade. Não tem mais estabilidade. Eu estava conversando a respeito disso, né? Sobre um bom emprego. Não existe mais um bom emprego. Nós estávamos falando de empresa. Que empresa que foi? De um rapaz que trabalha numa tal empresa. Não vou falar não, porque talvez ele veja meu vídeo
pode querer dizer que eu tô falando dele. Uma empresa gigantesca. Tá querendo sair da empresa porque a empresa caçar algo melhor. Ninguém paga mais ninguém bem, velho. Ninguém dá benefício, ninguém dá mais nada. Acabou a estabilidade. Não tem mais nada. Hoje as pessoas trabalham sem direito a férias, sem direito a nada. A nada. Eu tenho gente da família que tá assim, sem direito a férias, sem nada, contrato. Eu não sou muito contra o contrato, mas tem alguns benefícios que o empregado tem que ter, ué. Tem que ter. O contrato não pode ser assim, não. Cara, se você trabalhar, e o cara fica doente, não tem um respaldo da empresa. Beleza, mas eu acho que tem que ter um seguro, tem que ter alguma coisa além do INSS. O INSS às vezes não chega no teto que o cara ganha. Então tem que ter um seguro, tem que ter mais respaldo. Não dá pra ficar desse jeito. Então o mundo tá cada vez, tá de cabeça pra baixo. Tá capotado esse mundo, velho. Tá capotado. Então não adianta a gente querer achar que não vai ter problema, que nós estamos indo para as coisas de Deus, que não, nós vai perder. É mais fácil nós perder, nós levar, você comprar um carro ali, o carro não dá certo, é o que acontece com o meu, é você fazer um negócio ali, o inimigo vai lá e sacode, tudo bem, isso são as tribulações, o preço de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso é o preço, entendeu? Esse é o preço de você ter a sua identidade cristã, entendeu? Então, essas tribulações, meu amigo, que é as instabilidades, os problemas, uma hora bom, uma hora ruim, isso aí, e cada dia vai piorar, vai se intensificar essa guerra contra nós. Vai se intensificar de tal maneira que nós vamos chegar a um ponto que só os milagres de Deus na nossa vida. Só os milagres, e vai acontecer assim como tem hoje as providências de Deus. Tem coisas que você não sabe, que se você tá aqui, e agora? O que eu vou fazer amanhã? E de repente não vem nem amanhã, mas vem depois da manhã, depois no outro dia, chega lá a sua necessidade. São as providências de Deus. E outras situações serão os milagres de Deus, coisas impossíveis que vão acontecer. Coisas impossíveis, porque Deus ele confunde até o diabo, ele confunde o inferno, ele confunde para beneficiar nós. E os homens não entendem, os homens não têm a capacidade, o homem natural ele não tem a capacidade de entender isso. Ele não tem a capacidade, ele acha que não, porque isso aí é o caminho do pecado, porque isso é o caminho do não sei o que. Tu é um tonto, né? Porque eu digo pra mim, eu nunca joguei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que para muitos isso aí é um escândalo, que seja por ser, para mim eu via foi a mão de Deus. Eu via a providência de Deus na minha vida. Uma vez que eu necessitava, eu estava precisando, sonhei, eu tive sonho, o sonho. Fui lá, as pessoas falaram, joga no bicho, peguei, joguei no bicho, nunca tinha jogado no bicho na minha vida, gente. O negócio veio na minha mão, resolveu meu problema. Até servo de Deus falou pra mim, joga no bicho. Até servo de Deus falou pra mim. Eu peguei, fui lá, joguei, ganhei. O cara ainda trocou o número, velho. Ele inverteu o número, com certeza ele pegou o número pra ele. Depois na hora que eu fui buscar o dinheiro, ele falou assim, rapaz, fala a verdade. Você falou o número tal, não foi? Eu falei, foi. Eu escrevi errado aqui, deu. Era pra ser você mesmo. O que? Não foi Deus o quê, rapaz? Foi Deus na minha vida, aquilo ali, rapaz. Oxi. Então Deus confundiu o quê? Confundiu Satanás, confundiu o inferno. Mas que ele chegou na minha vida, ele chegou. Chegou por um caminho que ninguém esperava. Satanás queria me descer o pau, mas para que vai fazer ele ganhar aí. Nunca mais joguei no bicho na minha vida, rapaz. Nunca mais joguei. Entendeu? Então, o homem natural, ele não sabe, ele não consegue discernir essas coisas. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe, para ele é o caminho de pecado, para ele é não sei o que. Caminho de pecado para ele, para mim é o caminho de Deus na minha vida. Ali foi caminho de Deus na minha vida. Deus seja louvado.